Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre localização, como utilizar a classe locale para formatar as nossas datas e começar nosso plano de dominação mundial. Então nós já vimos aqui que nós podemos utilizar o dateFormat para formatar de uma forma rápida as nossas datas. Então, se nós executarmos novamente esse código apertando Ctrl Shift F10, nós temos aqui todas as formas que nós podemos utilizar utilizando é complicado, né? Nós podemos utilizar através da classe dateFormat. E agora vamos aprender a transformar essa data aqui de acordo com a língua, né? De acordo com o país, de uma forma bem simples. Então, para isso, vamos criar uma nova classe aqui. Essa classe vai ser chamada localeTest. E vamos criar nosso public static void main. Então, a classe locale ela é muito simples de se utilizar. Primeiro, você tem que chamar locale do pacote java.util. Nós criamos aqui uma variável de referência chamada locale e nós criamos um objeto locale. O construtor é o seguinte, você tem duas opções. Você passa a língua, outro você passa a língua e o país. Então, como você passa a língua? Ele segue um padrão que é o padrão da ISO 639. Então, essa ISO 639 que define, o PT vai ser para português. E o BR, por exemplo, vai ser para Brasil. Então, o EN vai ser para inglês. O S vai ser para Estados Unidos. É esse carinha, essa ISO que define essas letrinhas aqui. Língua e país. Então, por exemplo, como vocês podem ver, a minha está em português, está em inglês. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar italiano. E você também pode colocar italiano, se eu não me engano, você tem um italiano lá na Suíça, representado pelo CH. Então você não precisa saber esses carinhas aqui para prova de certificação. Você pode achar facilmente na internet quando vocês forem procurar por um determinado local. Então como é que a gente faz para utilizar esse locale? Então nós podemos criar aqui um calendar. E vamos dizer que eu quero setar uma data c.set. E eu quero colocar, por exemplo, que seja 2015. O mês vai ser 12 e o dia vai ser 23. Se não me engano, não pode ser 12 aqui. Vamos ver se... tá dizendo que é melhor utilizar. Então vamos utilizar calendar.december. Por quê? Porque eu não tenho certeza se é 12 ou 11, ó, tá vendo? Já ia fazer um código errado. Porque os meses começam de 0 até e vai até 11. Então, 0 é janeiro e 11 é dezembro. Então, ainda bem que o IntelliJ avisou pra gente aqui. E pra gente transformar esse carinha, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui dateFormat df recebe dateFormat.getDateInstance. E tá vendo aqui que nós temos o dateInstance normal, o dateInstance com estilo, vai ser aquele short, médio, long, full, e o com a localização. Então o que eu vou fazer? Vou querer o dateFormat.full e quero a localização locale. Então esse aqui vai ser italiano da Itália, esse aqui vai ser o italiano da Suíça. Ctrl Alt L. Salt df.format. Eu preciso de um date, mas eu tenho um calendar. Como é que a gente pega o date? c.getTime. E aqui
eu vou passar. Eu não preciso passar nada porque eu já passei o loqueio aqui em cima. Então, se nós executarmos Ctrl Shift F10, então nós temos esse valor aqui, mercoledì 23 de dicembre 2015. Não sei falar italiano. Vamos criar um outro date format 2, locale 2. Então vamos ver qual a diferença do italiano da Itália e do italiano da Suíça. Então, df2.format. Então, eu estou passando locale. Vamos colocar aqui. Para você não ter que renomear aqui e renomear aqui, nós podemos utilizar Shift F6 e quando você trocar o nome, ele vai trocar em todos os lugares aqui desse arquivo. Então, por exemplo, eu quero esse aqui seja Lock Italy. Você pode ver que ele já trocou nos dois cantos. Seleciono Shift F6, Lock Suíça. Então, vamos ver o resultado. E você pode ver que a data é diferente, mesmo sendo italiano. Nesse nós temos a vírgula e o ponto, e nesse não. Então é assim que funciona a localização. E a localização é simples, você pode pegar a localização baseada no sistema operacional, você pode pegar a localização baseada numa requisição vinda da web, ou você pode pegar uma localização baseada na escolha do usuário. Você tem várias formas de pegar a localização. Então vamos brincar aqui com essa nossa classe e vamos criar mais algumas aqui. Vamos criar aqui para Índia. Vamos criar aqui para o Japão. Tá bom. Então, nós temos aqui para a Índia, se eu não me engano, é HI. Só que o país é IN. E para o Japão, o japonês é só no Japão, nós podemos utilizar só aqui JA de japonês. Nós temos aqui 4 objetos aqui da classe locale e vamos agora utilizar esses carinhas. Então, vamos criar mais 2. Lock Índia e Lock Japão. DF. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 e vamos colocar uma mensagenzinha aqui dizendo que esse é da Itália. Aí nós copiamos esse valor aqui, Ctrl V. O segundo é da Suíça. O terceiro é da Índia. E o quarto é do Japão. Então, DF3, DF4. Ctrl Shift F10. Então, meu Windows ele ofereceu suporte tanto para o japonês como para o indiano. Então essa é a forma que as datas são exibidas na Índia e no Japão, respectivamente. Se eu quisesse apenas pegar a data atual, do Shift F10, nós temos aqui então mês 7 de julho, 6 de julho de 2016. Não faço ideia do que está escrito aqui. E 2 métodos úteis da classe locale é o getDisplayCountry e o getDisplayLanguage. Então, por exemplo, nós podemos pegar aqui lock
italy.getDisplayLanguage. Então, aqui apareceu Italian para mim. Se eu fizer lock japão.getDisplayLanguage, ele apareceu Japanese. Por quê? Porque o meu sistema operacional ele está todo em inglês, é por isso que está aparecendo dessa forma. Mas nós podemos utilizar aqui getDisplayLanguage e nós podemos passar a localização. Por exemplo, deixa eu passar essa localização. Lock Japão, getDisplayLanguage, lock Japão. Ctrl Shift F10. Então ele está mostrando como é japonês falado, a língua é japonês, né? Falado nos próprios caracteres japoneses, Nihongo. GetDisplayLanguage lock Italy. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Como é que eu falo japonês em italiano? Ctrl Shift F10. Italiago. Quer dizer, como é que eu falo italiano em japonês? Então, aqui é Italiago. Então, se eu quiser saber, por exemplo, como eu falo japonês em italiano, eu só passo esse lock Italy aqui. Então, japonês é como se fala japonês em italiano. E o outro é o getDisplayCountry. Lock Japão, getDisplayCountry. Ficou... peraí, vamos utilizar outro. Eu quero lock Suíça. Ctrl Shift F10. Switzerland. Então, o nome do país. Se eu colocar aqui lock Italy. É assim que se fala Suíça em italiano. Então você pode ver que a classe Locale permite a gente transformar e formatar as nossas datas de um jeito muito simples, só criando um objeto e passando para o date format. Então essa classe Locale nós vamos utilizá-la em diversas classes, não só nas datas, mas quando nós trabalharmos com moeda, cada país tem um estilo diferente de moeda, e quando nós trabalharmos com números, também nós temos tipos diferentes baseado em cada país. Por exemplo, no Brasil, para o milhar você separa com ponto. Nos Estados Unidos, o milhar você separa com vírgula. E o decimal com ponto. E no Brasil, o decimal você separa com vírgula. Então, essa é uma das diferenças que nós temos trabalhando com números e moedas. Então, nós vamos ver nas próximas aulas como formatar números e moedas. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.